Oi, sou Denise Gebrim e hoje estou aqui no Hospital Santa Lúcia para falar sobre uma história de vida que teve final feliz graças à tecnologia e à equipe do hospital. Queria contar um pouquinho dessa história para vocês. Vamos lá? E eu tô aqui hoje com a Vanuele e o Matheus. E eles também, assim como eu e a Maria Helena, passaram por uma história de superação aqui no Santa Lúcia, não é isso? Sim. A gente tem um tema parecido, porque as duas mães com filhos na UTI. E eu queria entender um pouquinho o que aconteceu com o Matheus, o que é que ele teve e como vocês descobriram isso tudo. O Matheus, assim que ele nasceu, ele apresentou um quadro de convulsão de difícil controle, né? Precisou vir para a UTI aqui do Santa Lúcia e começamos uma luta bem grande assim para descobrir, né, de fato o que é que ele tem. E através da monitorização cerebral, que o hospital estava em fase de teste, estava disponibilizado aqui, né? Coincidentemente, ele veio para cá e começamos essa investigação. E aí foram 2 meses e 10 dias de muita angústia, de muita aflição. Não foram dias fáceis, né? Cada dia era uma montanha russa. Um dia a gente saía daqui feliz, outro dia a gente voltava e estava tudo, né, complicado, mais difícil. Mas começamos a fazer vários exames, né, e identificamos um problema genético que chama encefalopatia epiléptica, né? Então, assim, a monitorização cerebral foi fundamental para descobrir que o Matheus tinha crises convulsivas sem manifestação clínica. Sem motivo aparente. Exatamente. Agora que o Matheus dormiu, eu queria falar um pouco mais como mãe do que a gente passou, né? Que realmente é um momento muito difícil, é um momento onde a gente precisa de muito apoio. E até falei pra você um pouco antes como o Hospital Santa Lúcia foi importante pra mim, né? São pessoas que eu tenho maior consideração, que são anjos na minha vida, né? Eu sei que a Sandra que cuida do Matheus também, e queria que você contasse um pouco dessa sua experiência, como foram esses dias aqui, essa equipe, e como é que foi pra você? Como eu havia falado, né, não foram dias fáceis, foram dias muito difíceis. A gente chegava aqui e tinha assim todo o apoio da equipe, né, das técnicas, das médicas, nos dando todo esse relatório do nosso filho, do que eles iam decidir, do que eles estavam pensando, tudo sempre muito bem comunicado com o neuro, com a geneticista, com a nutricionista, né? Foi toda uma equipe, no nosso caso, né, específico, no caso do Matheus. E então, assim, além disso, além das técnicas, além das médicas, a gente teve também o apoio da Thaís, que é a psicóloga, né, que foi fundamental, porque ela sempre deu esse apoio para mim, para o meu esposo, e enfim, tinha dias que eu não queria falar, tem dias que são, né, mais complicados, a gente tá mais emotiva, tá mais fechada, mas graças a Deus, assim, correu tudo bem. É uma montanha russa de sentimentos, né? Você falou da Thaís e ela me traz assim uma memória boa também, porque foi fundamental esse apoio psicológico que a gente recebe. E eu até brincava e falava assim, Thaís, você não tem que atender só a mim, você tem que atender as enfermeiras também, porque elas, tadinhas, são tantos casos, né? E pelo que eu entendi, o caso do Matheus era um caso muito grave. Muito grave. Porque ficar sem um diagnóstico é muito ruim, né? Trabalhar assim, todos os dias você ficar pensando o que meu filho tem, o que ele tem, e nenhum médico te dá nenhuma expectativa, nenhuma esperança, né? Falar assim, olha, o Matheus tem tal coisa, né? Porque eu tinha horas que eu falava assim, meu Deus, eu prefiro logo que a gente, sabe, descubra, mesmo que seja um diagnóstico ruim, mas que eu tenha logo uma resposta.
mas foi importante esse tempo, né? E quando foi que mudou, assim, qual foi esse ponto onde aconteceu o diagnóstico e onde teve essa esperança? Porque... na verdade, assim, o Matheus, ele ficava tomando, como ele tinha as crises convulsivas de difícil controle, a gente teve que entrar com uma medicação com um sedativo, né? Ele ficou um tempo entubado, ficou 37 dias entubado e só esse sedativo segurava as convulsões dele. Então, assim, quando a gente tentava retirar o sedativo, ele voltava a ter crise, né? Então, assim, o neuro foi testando várias... Na verdade, assim, existem medicações que ele pode tomar com uma certa idade e outras que não tinha como entrar, porque ele não tinha o peso suficiente, a idade suficiente. Então, o Dr. Sérgio foi entrando com um medicamento que demora a fazer efeito, né? E quando esse medicamento começou a fazer efeito, a gente começava a tentar tirar esse sedativo. E ao longo de toda essa luta, a gente foi fazendo alguns exames, né? Fizemos 3 testes do pezinho, depois a gente ia para o teste da bochechinha. Só que aí a gente resolveu, eu falei assim, gente, eu queria que a gente fizesse um exame logo mais amplo, né? Mesmo que seja um exame caro, porque o exoma realmente não é um exame barato, um exame genético bem caro, mas é muito amplo e ia trazer muitas informações pra gente, importantes, e de fato foi o que aconteceu. Só que esse exame demorou quase 60 dias para ficar pronto, né? Então, assim, a gente tentou manter o Matheus com todas as medicações orais, que foi o que a gente conseguiu fazer. A última medicação que demorou a fazer efeito, fez efeito, e a gente conseguiu tirar o sedativo. Quando ele ficou com as medicações orais, a gente passou a questão da amamentação. Eu, infelizmente, meu leite secou, não consegui, né, manter toda essa questão psicológica, afeta muito, né? E aí, enfim, aí a gente conseguiu manter ele com tudo oral, conseguimos a alta para o quarto, né? Eu fiquei aprendendo, foram dias de aprendizado, né, com as enfermeiras dentro do quarto, para eu aprender a dar as medicações para ele em casa, né? Eram muitas coisas, ele tomava várias megavitaminas, né, enfim, que a gente ainda estava no escuro, a gente ainda não tinha um diagnóstico, então tudo que a gente podia fazer de cuidados, né, a gente estava fazendo. E aí a gente foi para casa, eu continuei dando os medicamentos e aí saiu o resultado do exame. E esse exame, ele tem um lado positivo, que cessam as crises, né, entre 1 ano, pode ser entre 1 ano ou até 3 anos de idade. Essas crises convulsivas, elas vão acabar. Mas enquanto isso, a gente está fazendo o acompanhamento com o Dr. Sérgio, né, o neuropediatra, e aí ele vai ajustando essas medicações, a gente vai tentando, né, tirar ao longo do tempo e vai vendo como é que está o desenvolvimento do Matheus. Mas eu achei ele lindo, forte. Acho que a gente que é mãe de UTI tem uma visão um pouco diferente, né? Eu vejo o neném, assim, me dá uma alegria muito grande, porque é uma batalha, eles são vencedores desde que nasceram, né? É um prazer te conhecer, é sempre gratificante, assim, pra mim, eu fico muito feliz, porque é diferente, né? Com certeza, só quem passa por uma situação assim, né, por um momento assim, numa UTI, a gente dá muito valor no que realmente importa na vida. Boa tarde, Dr. Sérgio, neuropediatra, doutora Sandra, minha pediatra querida, chefe aqui da UTI do Santa Lúcia, e é uma honra poder falar com vocês. Obrigada por me receberem os dois. Sei que o tempo de vocês é corrido, tem muitas crianças para vocês cuidarem, então eu queria ir direto ao assunto. Como chama essa técnica que salvou a vida do Matheus? Bem, essa técnica é uma técnica relativamente recente, do ponto de vista prático. Tem aqui no país tem uns 10 anos no máximo que está acontecendo, já há algum tempo a mais no exterior. Aqui em Brasília tem em torno de 1 ano que está chegando, né,
que é um eletroencefalograma próprio para uma monitorização prolongada, que chama eletroencefalograma de amplitude, e que, apesar de uma limitação da área que ele capta, ele consegue dar uma noção em tempo real para nós médicos de uma crise convulsiva, de uma crise epiléptica, de como ela está acontecendo e como nós podemos intervir imediatamente. Essa é uma monitorização, tá? Por eletroencefalograma. Em que casos que são usados? Por que o Matheus? O Matheus em particular, porque ele teve uma história de convulsão nas primeiras 12 horas de vida, detectada clinicamente. Então, uma criança com 12 horas de vida que apresenta episódio convulsivo já acende uma luz de preocupação para a gente. Então, ele já era a escolha imediata para a monitorização cerebral. E aí ele fez mais um episódio convulsivo que ainda era perceptível, e depois que ele estava junto com a monitorização já, e todos os outros não eram perceptíveis fisicamente, não tinham as características clássicas tradicionais de uma convulsão. Então a gente só conseguia saber que ele estava convulsionando porque a tela de monitorização contínua que fica disponível para a gente, ela estava lá mostrando a alteração na onda cerebral. Então foi isso que fez com que nos norteasse para a condução do tratamento do Matheus, que foi um tratamento prolongado, que foi bem difícil, uma convulsão de difícil controle. Então você está vendo a criança normal e ela está tendo uma convulsão? Sim. Então só com um aparelho que você consegue entender que é uma impressionante. Exatamente. Gente, que desespero. Isso vem mudando muito o tratamento das epilepsias no recém-nascido. Porque há alguns anos atrás, quando nós começamos a mexer com recém-nascidos, como eu posso dizer, era uma situação de você escolher uma crise, avaliar uma crise epiléptica, avaliar uma crise convulsiva no recém-nascido, às vezes sem ter certeza dela estar acontecendo ou não. Às vezes o recém-nascido fica completamente parado, sem movimentação alguma, e está tendo crise convulsiva. E outras vezes ele está parecendo ter crise convulsiva e não é uma crise convulsiva verdadeira, não é uma crise epiléptica verdadeira. E aí você tinha que optar por fazer um tratamento com a dúvida de que você estava realmente tomando uma atitude correta. Você fazia empiricamente. Hoje em dia, nós conseguimos ter certeza da necessidade da manutenção de um tratamento, da introdução da medicação, das trocas de medicação, até acertar a medicação, e da retirada das medicações. Hoje nós podemos fazer olhando para uma tela de monitor e, de uma maneira geral, tendo certeza do que nós estamos fazendo. E como é feito, assim, ele está dentro da incubadora, a mãe falou que ele estava entubado, né, porque ele precisava ser sedado, senão ele convulsionava. E como é feito essa monitoração? Como é isso? A monitorização, a gente coloca eletrodos em pontos bem definidos da cabecinha, e esses eletrodos eles são conectados a uma tela de computador que tem um programa específico para monitorizar as ondas cerebrais. Além disso, ainda tem uma câmera que fica monitorando esse bebê 24 horas, e tem uma equipe por trás disso, que é uma equipe que fica em São Paulo 24 horas nos orientando. Olha, aquela onda realmente é uma onda de convulsão, pode entrar com medicação, pode acrescentar o que vocês estão pensando. Ok, você fez a monitorização, você fez a medicação, resolveu a crise. Então, a cada 12 horas eles colocam um laudo na tela de que naquelas últimas 12 horas teve convulsão ou não teve convulsão, ou teve ondas que são ondas que são patológicas. Então, realmente é uma equipe trabalhando, porque é a gente dentro da UTI neonatal com essa criança monitorizada, mas tem toda uma equipe de suporte monitorando a tela e toda a criança que está sendo filmada. Então, realmente é uma evolução muito grande hoje no tratamento do recém-nascido, que seja um bebê a termo, como é o caso do Matheus, ou que seja o prematuro. Porque o prematuro ele tem sim indicação de ser monitorizado,
porque justamente pela prematuridade ele tem ainda alterações que você pode não classificar como convulsão, mas ele pode ter uma convulsão ali. É isso que eu ia perguntar. Minha dúvida é a seguinte: uma criança que, por exemplo, está na UTI, não tem esse monitoramento, ela chega a óbito, ela tem sequelas, o que acontece? As chances maiores é de essa criança evoluir com sequelas. Sim. E às vezes sequelas importantíssimas, às vezes sequelas que inviabilizam uma vida de relação, uma vida produtiva, inviabilizam o que nós chamamos na evolução de paralisia cerebral. Então hoje ver o Matheus normal é um milagre? É um milagre. Realmente é um milagre. Eu posso dizer assim, é um milagre de Deus, um milagre da tecnologia que nos está proporcionando isso. Que nos está proporcionando isso. Era uma situação muito difícil. Eu, como que trabalho com isso, com neuroneonatologia, era uma situação muito difícil quando a doutora Sandra, os nossos colegas, chegavam com uma demanda: mantenho ou tiro o remédio? E aí você ficava numa situação de não ter certeza do que vai fazer e você acabava tomando atitudes clínicas sem esse apoio. Agora eu posso dizer com certeza, tire a medicação, essa medicação não está dando certo, vamos trocar as medicações. Eu tenho a possibilidade de escolher entre um leque de medicações a mais adequada para aquela situação, para aquele paciente. Isso mesmo antes do diagnóstico etiológico, ou seja, o que está causando. Eu estou tratando os sintomas, a crise epiléptica, sem ainda estar sabendo exatamente qual é a doença que está causando isso, dando tempo para que venha um diagnóstico. Há cerca de alguns anos atrás, nós não tínhamos tempo. As crianças faleciam antes da nossa possibilidade, ou então ficavam extremamente sequeladas. Hoje nós estamos conseguindo, com algumas técnicas bem modernas, fazer as crianças que tinham um potencial de vida com dificuldades ter uma vida muito boa de realização. E são cérebros em formação, são cérebros em desenvolvimento. Ainda não estão prontos esses cérebros desses nenéns. Quanto mais prematuro, menos desenvolvido, com mais chance de evoluir com o problema. E nós estamos conseguindo trabalhar isso melhor, dando melhor qualidade de vida para a família. E não só para o paciente, para a família. Eu falo do Santa Lúcia muito isso, né? Vocês cuidam da família aqui. Eu me sinto altamente amada nesse hospital. Eu entro aqui, ele brota amor, assim. Quantas crianças já foram atendidas com esse equipamento e quantas vidas foram salvas, sequelas, quantas? A gente conseguiu trazer o aparelho em junho. De junho para cá, então julho, agosto, setembro, 3 meses, né? Vai fazer 4 ainda. A gente já conseguiu monitorizar 17 crianças que tinham indicação ou pela prematuridade extrema ou pela possibilidade de convulsões mesmo em bebês a termo. Então, o Matheus, ele é emblemático porque ele foi a criança que precisou usar por mais tempo e foi a criança que mais se beneficiou. Os outros bebês, sim, também tiveram episódios convulsivos, mas foram bebês com outra causa clínica e a gente conseguiu controlar com mais precocidade, entendeu? O Matheus é muito emblemático por isso, porque não esperávamos jamais um quadro tão rico como o dele e de ter sido monitorizado por tanto tempo, porque foi necessário monitorizar por muito tempo. Mas todos os nossos prematuros extremos que nascerem, todas as crianças que tiverem algum histórico de episódio convulsivo nos primeiros momentos de vida, essas crianças serão monitoradas. E o grande salto que o Santa Lúcia deu, de qualidade mesmo, entendeu? De qualidade da assistência, é falar assim, não, eu vou me comprometer em melhorar a qualidade do atendimento da UTI neonatal, para que realmente esses bebês saiam com o direito de terem uma qualidade de vida plena, para que essas famílias realmente consigam focar no crescimento e no desenvolvimento de forma saudável. Então realmente notório a mudança, notória a mudança que a gente teve dentro da UTI neonatal depois da chegada da monitorização.
É emocionante da gente realmente ver. E o profissional da UTI, ele não consegue mais se sentir tranquilo se ele não tiver aquele aparelho do lado. A gente sabe que é mais um aliado no melhor atendimento ao recém-nascido. Mas eu fiquei emocionada. E eu posso falar até o seguinte, de uma maneira geral, quando eu chegava na UTI para ver um bebê, eu via muita ansiedade nos meus colegas. Eu via ansiedade, meu Deus do céu, aquela situação, Sérgio, o que nós vamos fazer? Não tem o que fazer. Hoje diminuiu muito essa ansiedade. Essa ansiedade de ter que fazer alguma coisa. Agora a ansiedade é o oposto. É para eu, às vezes, quando chegar, eu tenho que trocar uma medicação, que na técnica de já usar as medicações, eu chego para trocar uma medicação, para discutir uma nova conduta. E não mais para falar, teve ou não está tendo ou não está tendo crise. Isso eles já sabem. Eu chego para trocar uma medicação. E ali existe uma tranquilidade na solução do problema. Isso muda para mim, e quando eu chego na família para conversar com a família, eu não tenho que explicar que está tendo uma crise ou não está tendo crise. Eles já sabem. O que eles querem hoje da gente é qual é o próximo passo, como que nós vamos resolver. Tirar aquela angústia. Às vezes eu até posso entender que meu filho vai ter um problema, mas eu quero saber o que está acontecendo. Essa situação, tirar essa angústia é muito interessante, muito importante. A mãe falou uma situação que eu vi parte da entrevista, a mãe falou exatamente, chegou a um ponto que eu queria saber o que o meu filho tinha. E poder você chegar para a mãe e falar o que você está fazendo, qual é o seu próximo passo, é muito interessante, é muito bonito. Isso é verdade. Eu com a Marilena aqui na UTI, uma das grandes coisas que me confortava, apesar de eu saber que ela ia piorar para depois melhorar, foi que desde o primeiro dia a Sandra falou, ela tá aqui, ela vai piorar muito para depois ela começar a melhorar. Então eu já sabia o que antecipar, porque eu já sabia o que estava acontecendo. Então isso para uma mãe faz toda a diferença. O não saber, o fato de você não entender aquela situação, gera ainda mais angústia. Com certeza. Então tem que parabenizar mesmo vocês, a equipe de vocês que são anjos, eu falo. E esse passo à frente, né, do Santa Lúcia para poder atender tantas crianças e trazer tranquilidade para essas famílias e devolver esses bebês pra gente com saúde, que é o mais importante. Porque a gente, como mãe, fica até emocionada, porque a gente entrega eles com algum problema e recebe eles de volta, né? Eu brinco que a Marilena tem 2 aniversários, o aniversário do dia que ela nasceu e o dia que ela saiu da UTI. Então, parabéns. Só posso falar isso, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. E é nesse clima de esperança que eu encerro o episódio de hoje. Se você também tem uma história de superação como a nossa, alguma dúvida, sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer conversar com vocês. Obrigada, um beijão e até o próximo vídeo.